O positivismo foi uma corrente filosófica criada por Auguste Comte, que surgiu na França no início do século XIX. O movimento consiste basicamente ao culto à ciência e o método científico, que, segundo Comte, era o método das ciências positivas, que defende que há leis específicas que regem causas específicas dos fenômenos da natureza. O método positivo é, basicamente, a investigação de leis gerais que regem os fenômenos naturais. A principal diferença entre o positivismo e o empirismo é que o positivismo é uma teoria que afirma que todo conhecimento autêntico é conhecimento científico, ou seja, enquanto o empirismo é uma teoria que afirma que a experiência sensorial é a fonte de origem de todo o saber, o positivismo não faz essa centralização somente nos fatos observados. Logo, o método de Auguste Comte tem por objetivo formular as leis gerais que regem a natureza para que, com esse conhecimento, poder interferir na realidade social, tendo o progresso subordinado à ordem. Na metade do século XIX, quando o positivismo esteve mais presente em vários pontos do Ocidente, confiava, com apoio burguês, no processo de industrialização e no processo capitalista guiado pelo desenvolvimento da técnica e da ciência. Sendo assim, para Comte, o único caminho possível para se obter a verdade era através do conhecimento produzido pela ciência, para assim identificar problemas sociais e compreender melhor a sociedade. Através da elaboração de leis gerais, o ser humano seria capaz de prever esses fenômenos naturais, podendo então agir sobre a realidade e ter domínio da natureza. O positivismo tem dois lemas principais. Um deles é o ver para prever, visto que essa corrente filosófica considera que é importante entender as relações entre o objeto de estudo e a realidade, e assim desenvolver observações e estudos que possam provar o que foi visto. E o outro é ordem e progresso, frase que indica o propósito dos pensadores positivistas e que se encontra inclusive na bandeira brasileira. Para Comte, nossos conhecimentos passam por 3 estados históricos diferentes. O estado teológico fictício é concebido por Comte como aquele em que o espírito humano busca explicações para os fenômenos sociais e da natureza no sobrenatural, na ação divina, uma explicação que ainda não estaria voltada para o uso racional da mente humana, sendo por isso primitivo. Este estado subdivide-se em 3 fases, a saber, o fetichismo, onde outros seres possuem vida semelhante à dos seres humanos, mas com poderes mais elevados, como os astros, que são entendidos por ele como morada dos deuses, o politeísmo, onde a vontade dos deuses possuía controle absoluto sobre todas as coisas, e por último o monoteísmo, onde apenas um deus controlava todos os fenômenos. O estado metafísico é a transição entre o teológico e o positivo. Os agentes sobrenaturais presentes no estado teológico dão lugar a forças abstratas personificadas. Não predomina mais a pura imaginação, mas também não se está ainda sob o domínio da verdadeira observação. No entanto, a razão começa a se preparar para o exercício verdadeiramente científico, como salienta Comte. Daí porque é necessário afastar a metafísica da discussão sobre a ciência. É necessário que ela deixe de existir para dar lugar ao conhecimento dito verdadeiramente científico. Por fim, o estado positivo é o estado científico, e ocorre quando a observação dá lugar à imaginação e à abstração presentes nos 2 estados anteriores. Os fenômenos não dependem mais das vontades divinas ou do homem. O conhecimento científico encontrou sua perfeição e é o último estágio da evolução mental da razão humana. Comte listou as características mais gerais que regem o positivismo e o distinguem de outras filosofias em seu livro, Discursos sobre o Espírito Positivo. Essas características sempre falam do compromisso do positivismo com certos elementos. Sobre realidade, Comte defendia a busca por fatos concretos que poderiam ser comprovados e que, portanto, nessa capacidade racional poderia obter. Nesse sentido, o positivismo desconsidera questões mais abstratas, como os elementos que se originam de todos os seres vivos. Arqué, logos, cosmos são alguns exemplos. Na utilidade, o conhecimento obtido pelo positivismo deve ser útil, ou seja, capaz de produzir progresso individual e coletivo. E por fim, o pós-positivismo, que pode ser chamado de certeza, deixa de lado o debate metafísico e foca no conhecimento que pode definir a harmonia entre a razão e a vida coletiva. Outra característica é a precisão, que traz a ideia de que os enunciados derivados do positivismo precisam sempre ser claros, isto é, rígidos, objetivos e sem duplo sentido. A organização, por sua vez, designa o momento quando o conhecimento deve ser sistematizado, ou seja, constituído metodicamente de maneira ordenada.
Já a relatividade do conhecimento, que é a emancipação intelectual, conduz o ser humano à preocupação consciente dos assuntos sociais, permitindo, além disso, um vigoroso humanismo e a possibilidade de aperfeiçoamento e de aumento dos conhecimentos humanos, podendo inclusive haver teses contrárias e determinando o conhecimento já desenvolvido. Comte acreditava na necessidade de uma reorganização da sociedade que consistisse na reconstrução e restauração dos indivíduos, tanto no âmbito conceitual quanto nas atitudes. O sociólogo não via como bom grado a revolução das instituições sociais. Para ele, essa reforma da sociedade teria início na reorganização de ideias, valores e costumes por fim da política. Além disso, ele falava que a tarefa do positivismo, no que se diz a respeito à sociedade, seria restabelecer a ordem, já que, no ponto de vista, a Revolução Francesa havia destruído valores que eram importantes, e, no entanto, não havia conseguido estabelecer novos valores para a burguesia emergente. Ele era um conservador, sendo então, na sua opinião, legítima a exploração, indústria capitalista dos proletários, bem como a existência de diferentes classes sociais.